para todos. Peço desde já desculpa porque possivelmente sairão alguns termos em inglês. Normalmente este tipo de trabalho é apresentado em inglês, então nós não costumamos traduzir muitos termos. Então, eu sou então da Universidade de Aveiro e vamos falar hoje um bocadinho de, efetivamente, o que é a pegada d'água, em particular, o que são indicadores de escassez de água verde, como derivá-los e como aplicá-los ao setor florestal, apresentando então um case study de eucalipto em Portugal. Ups. Não? Ok. Então, este trabalho pretende desmistificar e apresentar o que é o conceito de pegada d'água, o que são os fluxos de água verde, o que é a água consumida, o que são os pathways, dos impactos ambientais desse consumo e dessas alterações de fluxo de água verde com a atmosfera e então apresentando então um case todo de water scarcity do eucalipto. A figura ao vosso lado esquerdo pretende exemplificar que apenas 3% da água que nós temos disponível é água doce, água passível de ser utilizada, e apenas 0,5% está disponível como rainfall, água da chuva, em aquíferos, em lagos. E tendo estes valores em mente e já também que algumas regiões no nosso planeta já sofreram ou sofrem de períodos de escassez de água, nomeadamente durante o seu período de crescimento, foram desenvolvidas várias atividades ao longo dos últimos anos. Este conceito iniciou-se em 2002 por uma universidade da Holanda. É uma pegada de água essencialmente quantitativa, que nós apenas quantificamos ao nível de inventário qual é a água consumida pela estação. Depois, a partir daí, diversas iniciativas foram levadas a cabo. Posso salientar que em 2014 foi criada uma ISO, foi normalizado, feito um documento para identificar os procedimentos, os requirements e todos os guidelines que são precisos para efetuar um caso de estudo e um estudo de pegada d'água. Não especificando, no entanto, qual o método a utilizar. É uma norma bastante abrangente, dá-nos meramente os requisitos, mas não nos indica exatamente que método utilizar. E, nesse sentido, existem duas grandes linhas de pensamento, digamos assim. A Water Footprint Network, que considera então que a pegada d'água foca-se essencialmente ao nível da Water Footprint Accounting, que corresponde ao que nós costumamos chamar em avaliação de ciclo-vida ao inventário. Apenas é considerado efetivamente a quantidade de água que é consumida, não é tido em conta qualquer potencial impacto que isso pode ter no meio ambiente ou na disponibilidade dos recursos aquáticos. Eu posso salientar, só para terem uma ideia dos valores, existe um case study sobre produção de papel, coated paper, pela metodologia da Water Footprint Network, em que nos diz que são precisos cerca de 20 litros de água para produzir uma folha de papel. Desses 20 litros de água, essencialmente 60% correspondem a green water, a água que nós chamamos de água verde. E essa água verde deve-se essencialmente ao crescimento do eucalipto na floresta. Esta metodologia da Water Footprint Network identifica ainda 3 tipologias de água: a água azul, que nós consideramos como a água dos rios ou aquíferos, esta água verde, que não é mais do que a água que fica temporariamente no solo e na copa da planta, que é depois evapotranspirada e também consumida pela planta ao longo do seu crescimento, e temos ainda o conceito de água cinzenta, que nós, sinceramente, não estamos de acordo com esta definição e não utilizamos na avaliação de ciclo-vida, que considera apenas um mero volume de água azul que é necessário para diluir a carga poluente, do maior poluente que existe no produto. Posto isto, então, o que são efetivamente fluxos de água verde? Eu falo muito em consumo de água verde, em fluxo de água verde, em evapotranspiração. Nós definimos essencialmente o fluxo de água verde como sendo a quantidade de água que é evapotranspirada pela planta e que volta para a atmosfera. Quando eu digo volta para a atmosfera, consideramos uma mesma bacia. Pode haver trocas de fluxos de água verde a nível local, mas estes fluxos também influenciam outras zonas do mundo devido à circulação atmosférica, que nós aqui não estamos ainda a considerar nos nossos modelos. O objetivo deste trabalho, então, acima de tudo, propor uma metodologia, é um trabalho essencialmente metodológico para desenvolver fatores de caracterização da água verde espacialmente diferenciados,
de modo a que seja possível fazer depois o inventário, e neste caso nós fazemos o inventário atendendo a dados remotos de satélites do MODIS, e então passando então à avaliação de impacto, é multiplicado esses fatores determinados, pelo inventário e é então calculada a pegada de água verde do eucalipto. Segue-se, como eu já devem ter percebido, segue-se a metodologia de avaliação de ciclo-vida, é estabelecido um inventário e posteriormente é avaliado esse impacto, ou essa na categoria de escassez de água, a nível do Impact Assessment. Para derivar estes fatores, consideraram-se essencialmente duas interfaces. Isto é um primeiro modelo. É muito complicado nós considerarmos todas as interações que ocorrem entre troca de fluxo de água verde, disponibilidade desta mesma água, produção de água azul, recarga do sistema freático. Então, nós optámos por, numa primeira fase, considerar duas interfaces diferentes. Ao vosso lado esquerdo, nós temos a interface água-atmosfera, em que é meramente avaliada como é que troca de fluxos de água verde pode influenciar níveis de precipitação numa mesma bacia, na mesma bacia correspondente a estas trocas, e depois uma segunda interface, corresponde à interface água-solo, e aí já tentamos perceber como é que uma alteração nestes fluxos, como é que vai afetar a nossa escorrência superficial, a nossa produção de água azul e, a longo termo, como é que isto pode afetar a recarga e mesmo a produção de água azul. Este esquema representa apenas a framework, ou seja, nós estabelecemos o inventário. Neste inventário, a nossa grande diferença em relação à metodologia do Water Footprint Network é que nós temos em conta as condições de referência do solo, ou seja, tudo bem, nós temos o eucalipto plantado, mas na ausência desse eucalipto, com certeza, outro tipo de vegetação existiria no local. Não podemos imputar todo o consumo de água ao eucalipto. Temos que ter em conta que vão existindo trocas de Reference Land Use Change e estas variações têm que ser consideradas. Por isso, nós calculamos, numa primeira fase, a evapotranspiração desse sistema de produção, neste caso do eucalipto, é tendo em conta o acréscimo médio anual para obtermos valores de água, de water footprint em água por metro cúbico de madeira produzida, e depois, após este inventário feito, é então multiplicada pelos fatores de caracterização, pelos indicadores de água verde, se assim quisermos chamar. Eu não vou entrar em grandes detalhes, isto é uma mera amostra da framework que foi desenvolvida para determinar os indicadores. Apresentam-se as duas equações, que são as equações-mãe, digamos assim, para determinar esses fatores. Posso apenas salientar que ambos os fatores estão normalizados para valores globais mundiais de evapotranspiração de água, em que nos permite comparar um mesmo produto produzido aqui, produzido na Europa, produzido no outro lado do mundo, para que seja possível fazer esta comparação. Só a título de exemplo, temos então os fatores de caracterização de escassez de água para as duas interfaces, à escala global. Não existe propriamente uma métrica definida, mas existem algumas indicações que acima de um indicador de 0,6 estamos em situações de severa green water scarcity, em que é uma chamada de atenção e aí temos que tomar algumas medidas para mitigar essa escassez. Ao nível da interface water-soil, o primeiro gráfico à vossa esquerda, já é feita alguma chamada de atenção para as regiões centrais da China, algumas regiões também nos Estados Unidos da América e na Austrália. Em relação à interface água-atmosfera, estamos numa situação um pouco mais pacífica, digamos assim, apesar de também em algumas regiões da China verificamos já que estamos muito perto ou estamos a ultrapassar esse indicador de Severe Green Water Scarcity. Apresentando então de uma forma muito genérica o caso de estudo. Eu vou-vos apresentar o caso de estudo, mas são resultados preliminares, foi a primeira corrida, digamos assim, do modelo, ainda existem alguns aspectos que nós queremos melhorar, mas de uma forma muito genérica. Então, teve-se como unidade funcional, e nós, quando referimos unidade funcional, significa que a referência é que todos os inputs e outputs dos dados são coletados, são selecionados. Considerou-se então 1 metro cúbico de eucalipto. A nível de inventário, tendo então em atenção a referência do solo, e aqui
nós utilizamos uma equação ainda um pouco empírica, ou seja, permite-nos avaliar provavelmente que em determinadas zonas foram zonas de mato ou natural green forest, mas ainda não nos permite especificamente detalhar, atendendo ao mapa de vegetação natural potencial de Portugal, identificar exatamente que tipo de vegetação é que é. Obtemos então o inventário de Net Green Water. Verifica-se que existe um elevado consumo, digamos assim, uma elevada troca de evapotranspiração para a atmosfera nas regiões litoral, centro e norte, e isto deve-se não só às condições edafoclimáticas, às condições de solo, à capacidade de retenção do solo, ao índice de área foliar, à condutância da copa, enfim, uma série de fatores que estão interligados, que não estão aqui as equações que os interligam, mas que estão. Então, este inventário é então multiplicado pelos fatores de caracterização. Estes fatores de caracterização estão desenvolvidos para Portugal, não seguem exatamente o mesmo modelo, são um downscaling do modelo anteriormente apresentado e já nos chamam a atenção, curiosamente e surpreendentemente, que é exatamente na região litoral norte e centro em que existe indicadores de elevado, não severo, mas já fatores com algum grau de relevância de indicadores de escassez de água verde. Resultado de impactos é essencialmente influenciado pelos fatores de caracterização. Mais uma vez, obtemos então valores que variam de 0 a 280 metros cúbicos de água por metro cúbico de madeira. E, seguindo o comportamento e seguindo a chamada de atenção, verifica-se algum impacto no litoral centro e norte. No entanto, nós regemos-nos por um valor padrão que nós costumamos chamar de Environmental Water Requirements, que corresponde a um valor de evapotranspiração que tem que ser garantido para que o nosso sistema continue a suportar todas as funções do ecossistema, incluindo a produção da madeira e do eucalipto e de outros sistemas de produção em causa. Este valor está assumido, por isso, apesar destes valores elevados, ainda estamos bastante abaixo do limite, digamos assim. 5 minutos, Paulo. Já estou a terminar. Breves conclusões. A ideia é tornar a pegada de água como um ferramenta de suporte de decisão, nomeadamente ao nível da floresta ou de outro tipo de produção, incrementar a eficiência do uso da água e, em alguns pontos, em alguns locais do mundo, já estão a ser considerada a possibilidade de alteração do cultivo ou manter-se o mesmo cultivo, mas alterarmos o ciclo ou a season growth. O case study dá-nos a indicação que existe uma interface que é um bocadinho mais sensível às perturbações de fluxo de água verde, essa é a interface water-soil, e, posto isto, temos ainda uma pergunta: como é que vai responder este sistema com cenários de alterações climáticas, cenários futuros de alterações climáticas? É um ponto em que também estamos a começar a trabalhar. E é tudo. Obrigada pela vossa atenção. Não sou grande perito nestes temas, mas sou um curioso. E no modelo que desenvolveram, tive a oportunidade de verificar que uma das entradas é o nível de pluviosidade e precipitação anual. A minha questão é a seguinte: uma vez que falamos, e o seu último slide apresenta isso, em que ouvimos falar e somos bombardeados com as alterações climáticas, cada ano é mais quente do que o ano anterior, cada vez chove menos, é possível adaptar o vosso modelo de modo a determinar o nível de pluviosidade necessário que garanta que Portugal não se transforme num deserto nos próximos anos? Efetivamente, nós trabalhamos com séries temporais, são precipitações médias, mas é ao longo de, penso eu, se não estou em erro, de 20 anos, é uma média de 20 anos. Como eu disse, assim, em Climate Change já estamos a trabalhar e já estamos a utilizar outros parâmetros de precipitação. É possível, só temos, antes de tentar incorporar um nível de precipitação máxima que nos permita garantir uma questão de segurança, antes disso temos que incorporar Water Requirements. Antes,
temos que perceber exatamente com que nível de evapotranspiração é que nós podemos, no máximo ou no mínimo, estar a trabalhar para garantir que estamos a manter a funcionalidade do ecossistema. Garantindo esse valor, sim. Acho que faz toda a lógica pensar ao passo seguinte e tentar incorporar, tentar aprimorar o modelo. Ficamos então à espera desse valor, de conhecer esse valor. Talvez. Mais alguma questão? Próximo. Se eu percebi bem, o que nos disse é que é na área litoral centro e norte onde há risco de escassez de água. Isso, eu reparei que disse que era surpreendente, mas como é que se chocam com isto? Tem a ver com a resposta do modelo. Numa primeira análise, eu penso que tem a ver com os valores de evapotranspiração. O parâmetro de evapotranspiração é preponderante na resposta do modelo. E nós também obtemos elevados valores de evapotranspiração no norte, atendendo às condições edafoclimáticas e à elevada produtividade do eucalipto e à incidência de radiação solar. Ou seja, há um conjunto de indicadores que nos levam a que esse valor de evaporação seja elevado. E o modelo está, ou seja, no modelo esse parâmetro é primordial, tem uma elevada significância. Daí, transpondo para os fatores de caracterização e transpondo depois para o impacto de acontecer isso. Por isso, agora, temos que repensar se realmente a maneira como o modelo está a pensar os parâmetros é a melhor ou não. Eu, efetivamente, não estava à espera... pela ignorância, mas se há mais evapotranspiração, devolvemos mais água à atmosfera, é isso? Devolvemos, sim, na bacia em que estamos a estudar, devolvemos, mas na bacia atual. Isso não significa que nós noutra não estejamos a prejudicar, porque a mistura do transporte atmosférico é reduzido e podemos estar a causar um impacto noutro local do mundo. E só mais uma pergunta. Dado a indicação daqueles valores estupidamente dramáticos que o modelo holandês conduziu, já tem alguma ideia do que é que esta outra metodologia pode conduzir para, por exemplo, uma tonelada de papel de escritório ou uma tonelada de pasta, contabilizando todos os tipos de água? Qual é? Não, isso é trabalho que vamos continuando a fazer. Obrigado. Eu já estava à espera que me colocasse essa questão. So, today I will present a proposed technology for the reduction of particulate and NOx from kraft recovery boilers using catalytic filtration technology. We think it's time for this technology, since we have gotten signals from different countries that NOx emissions from kraft recovery boiler will soon be legislated, and the emissions standards will be tighter than today. Historically, recovery boilers has been exempt from regulation because of the relatively low NOx emissions compared to other combustion plants, such as coal-fired plants and so on. But now, as other plants have implemented technologies to reduce the emissions, ice is turned on to the recovery boilers. So the recovery boiler, it does in principle two things. It facilitates chemical recovery while raising steam and generating power. Throughout the years, the recovery boiler has been improved, and one problem that has been solved is the problem of gaseous sulfur emissions by the implementation of high solids firing. So right now, with the modern recovery boiler, we get very, very low SO2 emissions. And this is important for the implementation of this technology we'll talk about today. So, what about NOx and recovery boilers? The NOx from recovery boiler is not formed by thermal NOx, that is the usual source for NOx when you have combustion reactions, because temperature is not sufficiently high. It instead formed from the nitrogen that is in the fuel. So it was called fuel NOx. So NOx is promoted by high load and high temperature in the lower part of the furnace, and also by high nitrogen content in the fuel. So these, if you compare what you would like to have, we would like to generate as much steam and power as possible, and keeping the sulfur gas emission low
that is in conflict with keeping the NOx emissions low. So we have two conflicting objectives for the operation of the recovery boiler. So in the present situation, there is what we call primary means of reducing the NOx available, that is air staging of the combustion air to the recovery boiler to improve mixing. We can decrease the excess air in general in the boiler to reduce NOx. But these measures can only get us this far, and to meet the new standards that we expect come into play in the near future, we think there is need for a new technology to be implemented. So our approach, together with VW Gore and Associates, it's to introduce a new product. It's a catalytic filtration product. It looks like a simple bag filter. It has two different layers of filtration. So the first filter is a mechanical filtration of a PTFE filter that removes particulate from the flue gases. And the second layer is a catalytic filter that reduces NOx by oxidation, by reduction in the presence of ammonia. So what are the requirements for this technology? We have a temperature window we need to operate in. When the lower bound is set by the catalytic activity. Below 180 degrees, it's not practical to operate this catalyst due to low activity. And above 230, we are not allowed to go because of material limitations. And also we need to have low SO2, but as I said before, this problem has been solved in most cases for modern recovery boilers. So these conditions that we require for this technology are consistent with what you can see in the modern recovery boilers. So this study has sort of taken results, interpolating them from our experience from this product used in domestic waste incinerations. So there's currently 9 lines running in Europe at 5 different plants. The first installation was in 2011. This was in Italy. They at the time used SNCR technology, that is that you inject urea into the flue gases at temperatures above 850 degrees to reduce NOx. And this took them to an emission standard of about 130 milligrams per normal cubic meters. But as regulations imposed that they should go down to below 80 milligrams per normal cubic meters, they needed to implement another technology to reduce the NOx emissions further. So they chose to go for this catalytic filter technology, and the results has been very good. So they went from 130 milligrams per normal cubic meter down to 60, 50 about with this technology. As you can see here, the limit is 80, and we're well below that. And you also see in the bottom is shown the ammonia. The ammonia slippage is very low, and that's also an important factor when you use this kind of technology, that you don't want to release ammonia when you reduce NOx. This is both an economical side, that you don't waste ammonia, and also an environmental issue. So you need to have your ammonia slippage very low. So we just mentioned a few key operating parameters. We have temperature, so we are bound to be in our operating window. That's between 180 and 230. And we can see that the efficiency of the catalyst increase in this area, so higher temperature, higher efficiency. And we also have superficial gas velocity through the catalyst filter. That should be between 0.8 and 1 meter per minute. And we can see that increasing the velocity of the gas decreases the catalytic activity. There is also an optimum here, because we could go lower down in gas velocity, but that would mean that we would get very big filter houses, and we would like to keep the equipment sizing down. So the optimum is between this range. So we have made sort of 3 cases that we studied for just looking at how this could be implemented for recovery boiler. So that we have looked is a hypothetical 2,000 tons boiler that emits 200 milligrams of NOx per normal cubic meters and 50 milligrams of particulates.
So in case 1, we're only looking for a NOx reduction of 50%. Then the setup would look like this. We have our existing mill, there we have our electrostatic precipitators, 2 in this case, and downstream of these, we install our baghouse, which has the similar footprint to the 2 electrostatic precipitators, and we also inject ammonia between these 2 units. So in this case, we use 25% ammonia solution. For all these technologies that utilizes SNCR, or as this is SCR, catalytic reductions, we need ammonia as a reactant to reduce the NOx. In case 2, it's exactly the same, but here we get we also look at what kind of particular reduction we achieve by this. If, for instance, our electrostatic precipitator is not handling the dust the way it's supposed to, we can get that also by the same unit. But otherwise, it's exactly the same footprint and setup with ammonia. And then case number 3, this is maybe the most interesting case for the future. This is when we retrofit our catalytic filters inside the electrostatic precipitator shell, and we remove the electrostatic precipitator altogether. We inject urea in the upper part of the recovery boiler to get sort of an SNCR reduction first, and then have the catalytic filters as a polishing reactor at the end. And this way we can achieve NOx reductions up to 75% and achieve also particulate reductions at the same time. So this is a very interesting concept, we think, for the future. So this is how the heart of the technology looks. It looks like a simple bag filter. So you have an outer bag that does the filtration. You got the catalytic insert, and it's given mechanical stability by a metallic cage. And also when we design these kind of bag houses, we design them in such a way that you always have, for instance, in this case, we would use 8 cells in the bag house, but 7 of them would take the 100% load of the recovery boiler flue gas. So in that way, we can do online maintenance and keep the plant running at full load. And this is a big benefit compared to other systems. So I just go through the main features of the cases. So what we can see is for case 1 and 2 and 3, that is the installation of our filters, we get an increased fan power. This is due to the increased pressure drop, because when we install the filter, of course, we will have some additional pressure drop. But as you can see, for instance, for case 3, we get 0 from the participator since we removed that. So the overall power consumption is not that much increased for that case compared to the base case, or even the added precipitate case. We also added this case to show that if we only want to come down in particulates to 10 milligrams per normal cubic meters, we would need another electrostatic precipitator, and that would draw a considerable amount of power. So we think this technology is really interesting for the recovery boilers when this new regulation comes into play, because it offers some unique benefits. So to summarize, the baghouse filters take about the same footprint as the electrostatic precipitator for the same load. We see that it has some advantage for maintenance compared to electrostatic precipitators, that you can do online maintenance while keeping the plant running. And of course, it offers the opportunity to do 2-unit operations in one equipment. You got the filtration and the NOx reduction in the same equipment, which is a great benefit. But, of course, we would need to currently do some kind of pilot study with flue gases from recovery boiler to see that there is no unwanted inhibition of the catalyst with flue gases from recovery boiler. We don't think so, but this needs to be tested and verified in real-life testing. So we're interested in getting contact with pulp mills that are interested to participate in technology evaluation of this. Okay, thank you. Hello.
three questions. The first one is what is the difference of price between those filters and the regular ones and the catalytic? The second question is what is the durability of these catalytic filters? And the third one, is it rational to mix regular with catalytic filters in baghouse? The first question, I don't know the answer. That I can find out, but I don't know the answer right now. The second question is, for the first installation that I talked about, 2011, they still run with the original filters. They have not replaced the filters in 7 years operation, and they have not seen any deterioration of the performance of the catalyst. So it's currently 7+ years for that application. So we think the lifetime is very good, and we think it's very rational to combine these two in the same reactor, in the same unit, because you protect the catalyst in a very good way. All these types of catalysts have the problem that when you get dust or any kind of fouling on, the activity will go down, and having a filter just upstream to protect them, we think is very rational. More questions? One there. Hello, Luís Machado from Riz. I just think it's a clarification. In all the cases that you put it, you always injected ammonia? And the further question is, why not only the catalytic system? Why always have ammonia injected in the furnace or up in stream? Why ammonia is required? Ammonia is, or is the question why it's... Why not the catalytic system does all the job and you always have to inject ammonia? Yes, we need ammonia as the reactant, always. That, if you study literatures for reduction of NOx, it's all the proposed technologies, either SNCR or SCR technologies, and they all require ammonia or urea as ammonia source for the reaction. And that's, I think, is... this kind of technology is widely used in other applications on ships, combustion plants, even in car now. You can say this, that you have with new diesel cars with AdBlue is sort of the same technology, based on the same reactions. So you need the ammonia to react the NOx to nitrogen and water. That is the technology that's used in many places now. So maybe somebody can come up with something else, but in this case we need it. I have a question. In case 3, if you spray the ammonia at the upper part of the boiler furnace, is there some temperature limits or needs to have a certain temperature in that point in the flue gases? And then the next question is that have you studied that? Does it affect anyhow to the flue to the fly ash chemistry, and does it turn it fly ash anyhow more stickier or anything like that? Yeah, to answer your question, it's about 850 to 1,000 degrees you need for this. Below that is not efficient, and up above that it gets other directions, I think. And we have, when this paper, it's reference to 2 studies, I think one in Sweden, a short-term test with this kind of injections, and one in, I think it was Japan also, where they have tested this and seen no significant problems with doing this. But there's only 2 studies, and that's the material that's available right now from literature. Okay, thank you. Ok, thank you, Henrique. Então, de facto, eu sou um novato na área do setor da pasta do papel. O meu nome é João Miguel Santos. Tenho um vastíssimo currículo entre Coimbra-Setúbal e Setúbal-Coimbra. Não, mas eu sou mestre em Engenharia Química pela Universidade de Coimbra. Comecei o meu percurso profissional na área de investigação, numa área completamente diferente, na área dos polímeros e dos biomateriais, para aplicações biomédicas e farmacêuticas, e depois vim para o setor da pasta do papel, para a The Navigator Company, e é com um enorme gosto que estou aqui hoje em representação de um projeto e de um grupo de trabalho. Antes de mais, saudar o painel,
saudar todos os que estão aqui presentes, obrigado pela vossa presença, e agradecer à Comissão Organizadora por ter aceito este trabalho, para estarmos aqui hoje a mostrar esta iniciativa. Como eu vos disse, eu venho representar um grupo multidisciplinar que foi criado na Navigator Company, em Setúbal, com o sentido de reduzirmos o consumo de água no complexo industrial de Setúbal, no sentido de sermos mais sustentáveis. De facto, está na moda falarmos de redução de consumo de água, está na moda falarmos em sustentabilidade. É um assunto que está cada vez mais na moda, que é muito importante e que às vezes, por estar muito na moda, cai um bocadinho em desuso e não olhamos para ele efetivamente como devíamos olhar. O que eu hoje quero aqui nesta sessão é de facto chamar a atenção para isso. Estas são as keywords essenciais que nós hoje queremos aqui transmitir. Uma gestão mais eficiente de água num complexo industrial e de facto não só olharmos para a sustentabilidade, pensarmos em sustentabilidade, mas agirmos, fazermos alguma coisa por isso. A sessão de hoje vai passar por uma breve introdução, só para falar um bocadinho do contexto da utilização de água no setor da pasta e do papel, e depois vou-vos explicar a metodologia que nós montámos, o trabalho que nós montámos e os resultados que temos estado a obter. Portanto, muito brevemente, como todos nós sabemos, muito se tem feito ao longo dos anos no setor da pasta e do papel, no sentido de otimizarmos a utilização de água. Fossem quais fossem os motivos e as diretrizes, o que é certo é que com as alterações climáticas, com as questões ambientais cada vez mais em cima da mesa, com as questões legais, muitos foram os desafios que levaram o setor a que procurasse novas soluções, novos caminhos para fazer as coisas no sentido de reduzir a água no setor. E com isso olhou-se para condensados, olhou-se para filtrados e a forma de gerir melhor esses filtrados, olhou-se para equipamentos, novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, processos de tratamento, claro, e cada vez mais no sentido de fechar os circuitos para uma gestão mais eficiente da água. Vejamos, por exemplo, uma máquina de papel, que há uns anos atrás teríamos consumos específicos na ordem dos 50 metros cúbicos por tonelada de papel e atualmente temos máquinas com consumos de 9 a 11 metros cúbicos por tonelada de papel. Ainda assim, como nós sabemos, à medida que vamos fechando os circuitos, vamos tendo risco cada vez maior de contaminações e, portanto, olhar para novas tecnologias, novas formas de tratar a água é cada vez mais importante. Ainda assim, sabemos que muito já tem sido feito, mas também há muito a fazer. E a utilização de água é muito dependente de fábrica para fábrica, depende de muita coisa. Em termos processuais, depende do produto que estamos a fazer, da qualidade desse produto, depende da instalação que temos, se é nova ou se é mais antiga, dos equipamentos, das tecnologias. Mas muitas das vezes, uma gestão mais eficiente ou menos eficiente de água não tem propriamente a ver com o processo. Tem a ver com circuitos de refrigeração, tem a ver com circuitos de vácuo, tem a ver com selagens, tem a ver com rotinas, com procedimentos de lavagem, tem a ver com uma série de coisas. No nosso caso, em Setúbal, as principais motivações foi de facto olhar para a escassez de água, que é cada vez mais evidente, olhar para a seca do nosso país e olharmos também para o nosso aquífero. Para quem não sabe, o complexo industrial de Setúbal não capta águas superficiais, capta águas subterrâneas através de um aquífero que é um dos melhores aquíferos da Europa, mas também sabemos que estamos perante um recurso finito, que temos que olhar para ele cada vez de forma mais antecipada, no sentido de o gerirmos da melhor forma e protegermos este recurso que é tão importante para nós. E, portanto, olhando para isto, olhando para todas as drivers que nos levaram aqui, foi tempo de agir. Foi tempo de definirmos um grupo de trabalho no sentido de, ok, vamos atacar esta questão e vamos, desde já, tentar reduzir o consumo de água nas nossas fábricas. Antes de vos explicar a metodologia, vamos olhar brevemente para aquilo que tem sido a evolução dos consumos ao longo dos anos. Aqui temos em consumos específicos, mas vejamos, por exemplo, todo o trabalho notável que se tem vindo a fazer numa fábrica de pasta, por exemplo. Mas se quisermos olhar para captações totais, vejamos, por exemplo, no ano de 2008-2009, com a instalação de uma nova máquina de papel, da nossa mais importante máquina de papel, a PM4, a ATF2. Mesmo assim conseguimos ser muito eficientes nas captações totais de água. Isto permitiu-nos perceber que muito já tem sido feito, já temos feito muito, mas conseguimos ainda fazer mais. Então o que é que nós definimos? Vamos definir uma baseline, um período de referência e a partir daí vamos definir um target para vermos o que é que vamos fazer. O target
é 20% de redução face a um período de baseline de 2016. Consideramos o 2016 como o nosso ponto de partida. Com isto, definimos uma estratégia de trabalho para chegarmos a essa redução de pelo menos 20% do consumo total do complexo. Como? Muito simples. Uma série de passos que aqui estão, mas basicamente quisemos saber onde é que estávamos, como é que nós estávamos, como é que era a nossa situação atual, olharmos para ela e perceber para onde é que íamos e o que é que queríamos fazer, como e quando. Olhando um bocadinho mais cirurgicamente, tivemos que ir para o terreno, olhar para os circuitos, fazer auditorias aos circuitos, ver os pontos críticos, fazer balanços de massa e energia. Tivemos que depois listar tudo o que eram oportunidades, medidas possíveis de otimização. E depois classificá-las. Podiam ser medidas de reutilização, de reciclagem, de alteração de conceito, e poderiam ser medidas de fácil execução ou de difícil execução. E então nós tínhamos que priorizar, tínhamos que definir todo um conjunto de medidas num contexto temporal para saber como é que iríamos agir daqui para a frente. E depois foi definir os conceitos, foi ver concretamente, perante uma determinada medida, como é que nós íamos concebê-la, que impactos é que essa medida iria ter, fossem positivos, fossem negativos, e começar a trabalhar. Começar a trabalhar nas medidas, com uma série de apoios dos nossos departamentos de projetos, contactando fornecedores, vendo as melhores formas de fazer as coisas, orçamentando e definindo um programa de implementação. Um programa que nós definimos a 5 anos e que nós queremos executar, e à medida que formos executando, vamos monitorizando e vamos tentando manter para sermos cada vez mais sustentáveis. Com isto, obtivemos vários resultados e eu aqui vou-vos mostrar vários resultados em diferentes áreas. Primeiro, falar-vos de resultados daquilo que foram os nossos estudos iniciais, daquilo que foi a nossa percepção inicial de como é que estavam as nossas fábricas. Depois, mostrar-vos o plano de trabalho que temos definido. E depois alguns exemplos de algumas medidas em concreto, algumas que já implementámos e outras que estão agora em fase de implementação e que fazem parte do tal programa de 5 anos. Portanto, olhando para as fábricas, de forma muito rápida, vimos uma fábrica de pasta muito eficiente para os dias de hoje, muito dentro do benchmarking das fábricas de pasta a nível europeu, e vimos oportunidades principalmente em questões de equipamentos, em questões de águas de selagem, por exemplo, que é um grande consumidor de água. Quando olhamos para as máquinas de papel, vimos realidades completamente diferentes. Vimos uma PM1, que é uma máquina antiga e que tem muito por onde otimizar, muito por onde se olhar. É se calhar uma máquina em que nós vamos olhar para pequenas coisas que podem fazer a diferença, enquanto que se calhar temos depois uma PM4, que é uma tecnologia muito mais recente, uma máquina muito mais nova, com os circuitos muito mais fechados, muito mais efetivos, e que se calhar aqui interessa começar a olhar para novas tecnologias, para ideias mais disruptivas. Identificámos algumas coisas, como é óbvio, identificámos fugas, identificámos algumas situações críticas que rapidamente se poderiam resolver e a partir daqui o tema começou a fazer parte do dia-a-dia de toda a nossa comunidade. E para que fizesse parte disso, já vou-vos explicar mais à frente o que é que nós também fomos fazer, porque nós não queríamos ser um grupo fechado que andava a fazer um trabalho e que não envolvêssemos a comunidade. Face ao conhecimento, ao estudo, às avaliações que fizemos dos nossos circuitos, mapeámos a distribuição de consumos pelas fábricas. Portanto, aqui na fábrica de pasta temos mais ou menos uma distribuição das utilizações de água. E fizemos também o mesmo para as máquinas de papel e aqui conseguimos ver, de facto, rapidamente aqui um benchmarking. Temos uma PM1 muito diferente de uma PM4. E o que nós fizemos foi, de facto, envolver isto a todos os colaboradores. Quisemos que este projeto chegasse a toda a comunidade. Então, aproveitando a Semana Industrial que fazemos todos os anos na nossa companhia, fizemos uma sessão de interação com todos os colaboradores. Alertámos-los para o tema, quisemos chegar a eles, quisemos ouvi-los, quisemos chegar ao terreno e àquilo que é o dia-a-dia, porque todos nós temos, de facto, uma missão importante nas nossas pequenas rotinas para fazer a diferença. Com isto, chegámos então, depois de muitos estudos, chegámos a um plano de implementação. Esse plano é um plano que tem 45 medidas, muitas delas na área da reutilização, da reciclagem, algumas mais disruptivas de alteração de conceito, e este é mais ou menos o forecast que nós temos perspectivado
para o nosso projeto até 2022. Estamos agora a começar com algumas e é agora alguns exemplos que vos vou mostrar. Esta, por exemplo, é um exemplo de uma medida que já foi implementada. Estávamos a olhar para um circuito de refrigeração e vimos que não estava efetivo, que havia a possibilidade de diminuir o make-up de água fresca que estava a ser feito ao circuito de refrigeração, porque tínhamos permanentemente ali um overflow na torre. E então, olhámos para isso, identificámos o que é que poderíamos fazer, mais não seria que aumentar, por exemplo, a capacidade da bomba, o ponto C que ali está indicado, e vemos aqui neste gráfico da direita que assim que aumentámos a capacidade da bomba, essa necessidade de make-up de água fresca reduziu. Isto, só por si, teve um impacto de cerca de 1% do consumo total, da captação total de água. Outra questão foi olhar para os filtros de areia e para as lavagens dos filtros de areia e perceber como é que nós poderíamos aumentar o tempo entre lavagens sem comprometer a qualidade de água. E identificámos isso e conseguimos aumentar 3 vezes o tempo entre lavagens sem comprometer a qualidade da água e só por si houve uma redução de 0,2%. E pode-se considerar que 0,2% não é nada, mas é step by step. E depois identificámos todo um conjunto de outras medidas. Algumas ainda não foram implementadas. Olhámos concretamente para a PM1, que é uma máquina antiga e que é uma máquina que merece alguma atenção. Aqui estão algumas das estratégias listadas que nós queremos de facto olhar para os circuitos de refrigeração, torná-los mais efetivos, os circuitos das bombas de vácuo também, os chuveiros. E são uma série de estratégias que, a partir do momento em que comecem a ser implementadas, podem ter um impacto de redução de cerca de 2% do consumo total. Outra questão foi, por exemplo, as lavagens, a água de lavagem das resinas, das unidades de desmineralização. Aqui percebemos que a água que ia para o esgoto, se nós a recuperássemos ao fim de algum tempo, tínhamos capacidade de a recuperar com qualidade, tendo um controle de pH associado e conseguíamos reutilizar diretamente essa água no processo sem mais qualquer tratamento. Isto só por si, um impacto de cerca de 0,5% do consumo total. E depois, de facto, temos também medidas mais disruptivas. Não é novidade para ninguém, é um assunto que cada vez que se fala, em muitos fóruns já se fala sobre isso, que é de facto olhar para as estações de tratamento. E olhar para as estações de tratamento como fontes de água, não como zonas de desperdício, não é? De produção única de efluente, mas sim como fontes de água para o processo. E então, uma das grandes medidas, e que já está em fase de estudo pré-piloto, é a recuperação do efluente da etarde do papel do nosso complexo industrial, em que essa recuperação do efluente vai exigir tratamento, mas temos várias fases de tratamento, dependendo da aplicação desse efluente, para aplicações menos nobres ou mais nobres. E, portanto, várias estão a ser as aplicações a ser estudadas nesse sentido. Então, temos feito algumas simulações, temos feito alguns estudos no sentido de perceber, podemos recuperar diretamente, não podemos, tratamos, como é que tratamos e, atualmente, para tratamentos mais agressivos, digamos assim, já estamos atualmente a instalar uma estação piloto de tratamento do efluente por ultrafiltração e osmose inversa, que esperamos começar a ter os primeiros resultados assim que comece a trabalhar. E vamos ter alguns meses para experimentar e depois daí definir todo um caminho. E agora perguntamos, então, e com pequenas alterações que já fizeram, o que é que tem sido resultados visíveis? Atualmente, conseguimos um resultado até agora de 4,1% face à captação total de água. Tínhamos para o ano 2018 um forecast de 14%, mas não nos podemos esquecer que muitas das medidas que nós tínhamos perspectivado estão agora em fase de implementação, estão agora em fase de execução. Passaram por toda uma fase de estudo, de definir quais eram as melhores estratégias e agora estão ongoing, é para começar a avançar. E com isto eu quero apenas concluir, e peço-me desculpa se concluo de uma forma um bocadinho comercial, mas de facto há chavões, há frases que são um must e esta é uma delas. If you can't measure it, we can't improve it. De facto, tivemos que medir, tivemos que olhar para perceber como é que podíamos controlar. Independentemente das ferramentas
que possamos usar para medir. Medimos, estamos a conhecer e agora queremos controlar e queremos entrar num caminho da sustentabilidade. Temos um longo caminho a percorrer, mas também deixamos aqui o desafio de venham connosco. As outras fábricas façam iniciativas semelhantes, se é que já as fazem, divulguem-nas também e espero, sinceramente, em nome da equipa, estar daqui a 5 anos a mostrar aquilo que são os resultados palpáveis de um trabalho que tem vindo a ser feito e que ainda temos muito para fazer. Portanto, em meu nome e em nome de toda a equipa de trabalho que aqui vos mostro, o meu muito obrigado. Queria só também agradecer, se me permitem, queria agradecer a todos os colaboradores da nossa empresa que de facto ficaram muito sensíveis ao tema e que trabalharam muito em conjunto connosco para que certas coisas fossem possíveis e também agradecer ao nosso diretor fabril, ao engenheiro Carlos Brás, que foi uma pessoa que sempre nos motivou, sempre insistiu muito e muitas das vezes quando nós achamos que não conseguimos e que estamos um bocadinho dentro da inércia do dia-a-dia, ele puxa-nos sempre para cima e faz com que nós sejamos mais proativos e eu agradeço em meu nome e em nome da equipa muito, muito, muito por isso. Obrigado. Muito bem, João. Eu acho que está plenamente justificado o longo nome da tua apresentação. Bem, este tema é um tema atual, não? Isto não é só um problema da fábrica de Setúbal, acho que é um problema de todas as fábricas. A água hoje é um recurso finito e mais do que isso, hoje é uma questão de sobrevivência das empresas. Eu posso dar-vos o exemplo de uma das nossas fábricas em Espanha, em Valladolid, que o ano passado, em agosto, parou. Esteve parado quase um mês por problemas de falta de água. O rio onde captavam e onde lançavam o efluente puro e simplesmente secou. Portanto, eles ainda conseguiam abastecer a fábrica com água, não conseguiam era lançar o efluente no rio, porque o rio não tinha capacidade para absorver o efluente. E, portanto, a fábrica teve parada mais de um mês por problemas relacionados com a água. Portanto, este é um problema que tem que ser cuidado em cada uma das nossas fábricas, e acho que vocês estão a fazê-lo bem. E esperemos pelos resultados. Bem, eu tenho 2 ou 3 questões, mas deixava primeiro a Assembleia pronunciar. Se alguém tem alguma questão para o João, já estou a ver um braço lá embaixo. Olá, boa tarde. O meu nome é Mariana, sou engenheiro de processo da fábrica de pasta de Setúbal também. E a minha pergunta é muito simples. Dentro da vossa panóplia de medidas, se pensaram em alguma coisa relacionada com a captação da água da chuva ou captação de água que esteja disponível não pensámos. E isso entra dentro um bocadinho do caminho da parte das ideias mais disruptivas, mas nós quisemos ser também realistas. Ou seja, vamos olhar para aquilo que podemos atacar também de forma prioritária. Essa foi uma das grandes estratégias no plano que nós definimos, foi começar a fazer as coisas mais simples, de fácil execução, com os chamados quick wins. Vamos ver diretamente o impacto que isto tem. E depois, no caminho das ideias mais disruptivas, de facto, olhámos para um efluente que tem uma ótima qualidade e que nós, com tratamento, conseguimos reutilizá-lo no processo e reduzir drasticamente a captação de água fresca. Mas, propriamente, águas das chuvas, não pensámos nesse assunto. Chove pouco em Setúbal. Não é verdade. Mais alguma questão? Bem, João, tenho 2 questões. A primeira, se vocês têm algum budget para este programa, para estas 45 medidas, ou se isto depois é apresentado e é estudado caso a caso. Primeira pergunta. Segunda pergunta, que me interessa bastante, que é o que tu apresentaste agora no final, o trabalho que estão a desenvolver no tratamento do efluente, penso que é na About the Future One. Sim. Prontos. Esse efluente é apenas efluente da máquina? Ou é efluente também da fábrica de pasta? Não, é da máquina. É só da máquina, efluente só da máquina. Pronto. Pelo que percebi, vocês estão a utilizar, ou estão a recorrer a ultrafiltração e osmose? Para aplicações mais nobres, sim. Prontos. E só ainda estão a trabalhar à escala laboratorial? Estamos a montar agora um piloto. Foi este mês que começámos a montar o piloto para começar a ter os primeiros testes. A questão é, quais são as vossas expectativas
E onde é que pensam depois, se o projeto for bem sucedido, onde é que pensam depois poder utilizar essa água? Pensam que será possível utilizar a água na máquina novamente? Sim, sim. E aliás o ideal é ir mesmo substituir a água fresca e usá-la como uma das principais fontes para a máquina. Por outro lado, em aplicações que não exijam um tratamento tão efetivo, tão exigente como a osmose inversa, vemos algumas aplicações. Uma delas, por exemplo, pode ser nos balanços de filtrados, por exemplo, no branqueamento, a substituição de toda a água morna no processo por efluente, para ir a todo um conjunto de permutadores. Isso tem vindo a ser estudado. Aliás, nós fizemos um estudo agora muito recente, foi de perceber se esse mesmo efluente conseguiríamos usá-lo diretamente no branqueamento de pasta, sem tratamento sequer. E fomos fazer algum estudo, de simulação também, para perceber o risco de precipitados que existiriam, e chegámos à conclusão que era preferível tratá-lo para não corrermos riscos, se efetivamente quisermos ir por essa via. Portanto, sim. Respondendo à primeira questão que fez, um dos passos muito importantes deste plano de 5 anos, e por isso é que eu perdi algum tempo na metodologia, é que tivemos que definir isto muito bem, temporalmente, para dizermos o que é que queríamos fazer em 2018, o que é que queríamos fazer em 2019 e fazermos um pré-orçamento daquilo que achávamos que teríamos que gastar em cada ano. Para, a partir daí, definir-se então um orçamento claro e termos os apoios necessários para avançar. Portanto, ano by ano. Year by year, exatamente. Muito bem. Mais alguma questão para qualquer um dos speakers? O Carlos Braz vai agora agradecer as palavras elogiosas que o seu pupilo lhe endereçou. E dizer que também estamos a começar um processo de colaboração com as Águas do Sado, da Câmara Municipal de Setúbal, que por acaso é a tarde municipal, é muito perto da fábrica, e estamos a começar a trabalhar com eles no sentido de ver se há possibilidade de reutilização da água da tarde de Setúbal na fábrica. Uma parte, pelo menos, em conjunto com alguns vizinhos industriais que também estão interessados neste projeto. Portanto, estamos a tentar explorar tudo o que é possível explorar. O objetivo é muito simples. Nós temos que reduzir a captação. E temos que reduzir a captação porque o aquífero está a ficar em estado... Enfim, o equilíbrio do aquífero está a se degradar ano após ano. Nós temos alguns estudos para isso e, portanto, nós temos que reduzir fortemente a captação. E a única forma de reduzir a captação é reduzir o consumo. Portanto, temos que ser criativos no sentido de encontrar todas as formas possíveis e imaginárias de reduzir a captação.